E nós vamos ouvir com ela sobre o desenvolvimento físico da mulher e o seu significado, da menarca à menopausa. Como nós fizemos no módulo do masculino, agora vamos nos encantar, nos maravilhar com a beleza e o significado da sexualidade, da fertilidade feminina. Bem-vinda, doutora Fabíola Borges, um prazer muito grande te acolher agora nesse momento. Boa tarde, Bia, boa tarde, pessoal. Tá dando para ver aí direitinho? Tá. Tudo bem, muito obrigada, Bia, estou muito feliz de estar aqui participando desse evento tão rico, estou acompanhando aí desde sexta, né? A gente realmente se encanta com a beleza da obra, né, de Deus. E hoje eu vou partilhar com vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento físico da mulher, né, da menarca à menopausa, para a gente tentar contextuar a questão da sexualidade, né, porque o nosso físico está todo dentro, né, nós somos inteiro presentes nessa sexualidade. Então, hoje a gente vai colocar um pouquinho do físico, como que é esse desenvolvimento físico, qual o sentido disso, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vocês me ajudem aí se estiver faltando alguma coisa, só um minuto. A gente testou, gente, vocês me desculpem, mas deu um panezinho aqui agora, aí. Espera aí que a gente já vai compartilhar. Tá compartilhado a tela aí, Bia? Tá dando para ver? Ainda não. Ainda não. Então, espera lá. Já chega. Na hora que a gente testou foi ótimo, né? Agora... Aí. Foi, Fabíola. Agora vai. Tava pegando o trem lá de Minas, entendeu? Pegou o trem e veio. Agora sim. Então, pessoal, vamos lá, caminhando, né? Então, a gente vai falar sobre o desenvolvimento físico da mulher e o seu significado, da menarca à menopausa. Vamos começar a falar da menarca. Né? Quando a gente pensa na menarca, lá aquela menina adolescente que está saindo daquela fase infantil, né? Que tem um pensamento 100% concreto, que, né, a fase lúdica, e aí ela vai começar a mudar o seu corpo, mudar o seu interesse, mudar o seu raciocínio, né, vai começar a ter aquele pensamento mais abstrato, né, por que acontece isso, né? Então eu quis colocar esse textozinho aqui, que eu achei bem interessante, que fala um pouquinho de como que essa menina, essa adolescente, né, como que essa adolescente está se sentindo ou vivendo, né, que eu sou assim, meio certa, meio errada. Penso muito, falo muito. Talvez seja personalidade ou pirraça. Não adianta, eu sou assim. Muitos não me entendem, outros nem tentam. Faço graça, sou alegre. Tento disfarçar, sou triste. Falo o que penso, sou sincera. Eu sou assim, meio certa, meio errada. Adolescente se sente assim. E a gente vê o adolescente também assim, nós já fomos adolescentes, né? Que essa mistura de amor e ódio, né? Eu te amo, eu te odeio, essa variação dos extremos da emoção, né? É aquela sensação de que eu sou gente grande, mas ao mesmo tempo eu sou uma criança, eu estou começando a me atrair pelo menino, mas eu quero brincar de boneca. Né? Então, esse misto, né, essa etapa ali que está misturada, né, cercada ainda de sensações e interesses infantis e já entrando naquelas sensações e interesses já de adolescente para adulto. Né? Então, isso aí, por que isso acontece? Primeiro, vamos pontuar, vamos dar nome, explicar, né, conceituar o que é essa menarca. Menarca é um marco. É a primeira menstruação da vida da mulher. Então, o dia que a menina menstruou a primeira vez da vida dela, ponto, ali é sua menarca. O que é a menopausa? É a última menstruação da vida da mulher. A mulher menstruou, a partir dali, nunca mais na vida dela ela vai menstruar. Ponto. É uma data, tá? Só que, da menarca até a menopausa,
Entre esses dois marcos, compreende uma vida, né? É onde a mulher vai viver uma fase em que ela pode estar fértil ou não estar fértil, em que ela pode gerar filhos ou não gerar filhos, né? Então, esse tempo, que é um tempo imenso da vida da mulher, né? Dependendo da mulher, de quantos anos ela for viver, ela vai viver mais tempo dentro dessa fase que a gente chama de menarquime, que é a fase que vai da menarca à menopausa, em que ocorre uma série de transformações físicas, psíquicas, em que vão se alternando nesses períodos de fertilidade e infertilidade. O que é fertilidade, né? Vamos conceituar aqui. A fertilidade é aquela condição que concede a uma mulher a possibilidade de gerar um filho, de ter filho, tá? Para a mulher gerar o filho, ela precisa de ter o ovário funcionando bem, de ter um útero saudável, com o colo do útero funcionando bem, com todas as camadas do útero funcionando bem, né? E para poder esse óvulo ser liberado do ovário, encontrar um espermatozoide, ser fecundado, para cair ali na cavidade do útero e ser acolhido, aconchegado, alimentado e gerar esse bebê, essa nova vida. E qual que é a condição da fertilidade para gerar a vida? Qual o sentido disso, né? Se a gente for pensar o título aqui dessa nossa fala de hoje. Qual o significado dessas mudanças físicas? A gente viu muita coisa rica aqui desde sexta-feira, né? Nós vimos muita referência a nosso corpo como, né, a nossa apresentação espiritual ao mundo, né? E, com efeito, a corporeidade é o modo específico de existir e de operar do espírito humano. O corpo revela o homem, expressa a pessoa. Então, todo esse desenvolvimento físico que aqui eu vou falar, qual que é o objetivo disso? É a expressão da mulher, é a expressão da pessoa feminina, para que nós estamos aqui caminhando juntos para alcançarmos o nosso casamento eterno. Então, essa maneira, essa mudança física toda que nós mulheres passamos, né, desde que nascemos até quando morremos, isso tem um sentido e um significado, né? Cada fase do ciclo não é por acaso, né? Tem mulher que fala assim, eu odeio menstruar. Tem um sentido nessa menstruação, né? Tem uma ovulação, né? Vocês vão entender como que é importante tudo isso que acontece, né, na corporeidade da mulher. Então, a fertilidade, ela é um sinal de saúde. Então, quando Deus nos fez, mulheres, Ele nos fez com a maneira da gente saber se a gente está bem. O nosso corpo, ele mostra os sinais, né? Então, a ovulação, a fertilidade, ela acontece quando nós estamos saudáveis. Quando existe alguma doença, geralmente a capacidade de engravidar e de gerar filho, ela é reduzida ou perdida temporariamente ou definitivamente, dependendo de cada caso, tá? Mas a gente tem que entender que a ovulação, ela é uma determinação, uma revelação do estado de saúde da mulher. É uma condição transitória, a fertilidade é uma condição transitória, que representa um estado de bem-estar físico e emocional, tá? Vocês vão ver como que é importante a questão emocional no bem-estar, na representação física de nosso corpo, nós mulheres. A ovulação é o evento que coordena os sinais da fertilidade. A ovulação é o marco, é o determinante, né? A mulher que ovula bem, ovula regularmente, ela vai ter um ciclo bom e isso mostra pra gente que a mulher está bem, está saudável. Então, o nosso foco é ovulação, tá? Então, ele é o evento mais importante de um ciclo menstrual. Essas imagens que eu coloquei do lado é só para entender um pouco, porque quando a mulher está no seu período fértil, ele libera pela vagina uma secreção que ela é mais clara, transparente, parecendo uma clara de ovo cru, e o que gera na percepção da mulher uma sensação de molhada, às vezes parecendo que está escorregadia. Isso toda mulher percebe, né? Quando a sua boca fica cheia de água, porque você viu uma comida gostosa, você não percebe, opa, minha boca encheu de água. A sensação vaginal a mulher percebe. Eu gosto de comparar com a boca porque para os homens é muito difícil entender o que é sentir uma vagina molhada. Então, o que é uma boca molhada todo mundo entende, né? O ciclo menstrual, ele compreende uma série de eventos altamente coordenados
que respondem a padrões específicos da atividade ovariana. Então, é uma coordenação, uma sintonia muito perfeita. Os órgãos do nosso organismo, as glândulas, elas se comunicam numa harmonia, como se fosse uma orquestra, né, conduzida por um maestro, o melhor maestro do universo, conduzindo essa orquestra para que cada célula funcione da maneira adequada. E assim a gente vai apresentar uma função ovariana que vai gerar essa representação da saúde da mulher e o bem-estar físico e a fertilidade. O que a gente tem deparado, às vezes, muitas vezes, é que muitos profissionais de saúde têm focado muito nos padrões de uma regularidade menstrual, sem prestar atenção na ovulação. E o que a gente tem observado nas mulheres, né, que estão em idade reprodutiva? Que muitas mulheres podem sangrar, às vezes de maneira regular, às vezes sangram a cada 28 dias, a cada 30 dias, mas que quando a gente vai tentar analisar o padrão de ovulação, elas não estão ovulando. Então, sangramento não é o sinal de saúde da mulher. Sangramento não quer dizer que o ovário está funcionando bem, não quer dizer que está ovulando. O que é sinal de saúde e o que mostra que está tudo bem é a ovulação, tá? Lembrando que eu estou lembrando aqui que as mulheres têm marcadores biológicos, como aquela umidade vaginal que eu disse, que vai mostrar se ela está ovulando ou não. A hipófise, né? Lembrei aqui agora do padre Rafael, que falou na sexta-feira que ele quer bater um papo íntimo com a hipófise dele, né? A hipófise, eu falo que é a glândula chefe. Ela é a chefe de todas, né? Mas ela é uma chefe muito boa. Ela é aquela chefe que ouve o seu subalterno e que age de acordo com a necessidade dos seus subalternos. Vocês vão entender direitinho como que ela é perfeita. É uma glândula localizada no cérebro, como vocês podem ver aí nessa imagem. Ela está em contato com o hipotálamo, que é a área cerebral que está acima, né? Que seria aquela área, a hipófise é aquela gotinha, né? O hipotálamo está acima dela. E é uma área que coordena toda a produção dos hormônios e juntos o hipotálamo com a hipófise agem sobre as demais glândulas como os ovários para que o ciclo ocorra dentro de padrões ovulatórios normais, tá? Então todo o controle está no cérebro. Todo o controle está ligado a neurônio. Todo o controle está ligado a hipotálamo, hipófise e aí o estímulo que vai para o ovário. Tá? O ciclo menstrual, o que seria um ciclo menstrual normal? O ciclo menstrual normal, ele varia entre 24 e 36 dias. Com ovulação, o normal é que normalmente todo o ciclo seja ovulatório, esporadicamente pode até não ser, mas o habitual é que seja. E uma fase lútea, que é a fase depois da ovulação até a menstruação, em torno de 11 a 16 dias. Se vocês olharem nesse gráfico que eu coloquei aí ao lado, a gente tem 5 dias de sangramento, que está registrado com os quadradinhos vermelhos, e é uma imagem aí que está de umas flores vermelhas, né, que está correspondendo para simbolizar o sangue. Então, essa mulher teve 5 dias de sangramento. Depois ela entrou naquela fase que está simbolizada com a cor verde. E a imagem que corresponde é aquela imagem de um deserto. Essa fase é uma fase em que a umidade da vagina ela é mais baixa, seca ou próximo do seco, úmido e constante, porque essa fase não é fértil. O que cresce em deserto? Nada, não cresce planta em deserto, né? Geralmente nos oásis que vão crescer, mas na areia não vai crescer. Depois, entramos nessa fase do ciclo em que a mulher se sente molhada, representada aí por essa cachoeira, e a imagem dos quadradinhos está colorido na cor branca. Ali do 10º ao 14º dia dessa reguinha aí do ciclo, né? Por quê? Porque nessa fase, a umidade da vagina aumenta e às vezes chega a escorrer, e a mulher tem essa sensação de algo escorrendo, essa sensação de umidade constante ali na vagina. O que acontece com o ovário nessa fase? Quando a mulher está lá no vermelho, os hormônios estão baixos. Depois que ela sai da menstruação, entra numa fase em que o ovário ainda não está preparando para ovular. Aí a umidade é mais baixa e constante. Quando começa a crescer o folículo para ovular, ele vai produzir uma umidade até ovular.
Ovulou, a umidade cai de novo. E entra nessa fase que é a fase lútea, que vocês vão ver aí nesse gráficozinho, que a correspondência dela também é uma imagem de deserto, em que ficou tudo sequinho, tudo verdinho, né? Com a umidade mais baixa e constante, ali foi do 15º ao 28º dia. Lembrando que o ciclo menstrual pode ter 24 dias, pode ter 30, 32, 36. Não quer dizer que seja um ciclo de 28 como esse que está aqui. Essas variações são normais, fisiológicas, tá? O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação, tá? Então, isso marca o início de um ciclo, até o último dia antes da próxima menstruação. Quando isso tudo começa a acontecer, o que será que acontece no organismo das meninas, que de repente, aquilo que estava dormindo na infância, né? Por que na menina pequena, de 5 anos, de 3 anos, ela não vai ter essas mudanças de umidade vaginal? E por que de repente começa a ter isso? Né? O que sinaliza isso? A primeira mudança para preparar para a puberdade é a adrenarca, que é vamos dizer assim, que a glândula adrenal ela começa a amadurecer. Ela vai criando a sua maturidade pelo tempo, né, desde o nascimento da menina ali até chegar àquela idade. Em torno de 8, 9 anos de idade, a glândula suprarrenal ou adrenal, ela já começa a produzir alguns hormônios. E é a fase que a Bia até falou lá no primeiro dia, que vai dando aquele cheirinho embaixo do braço, aquele CCzinho que precisa do desodorante, né? Então, chega na escola, as criancinhas de 8, 9 anos, já dizia a doutora Pilar Vigil, né? Pergunta na sala de aula quem que está usando desodorante, que você sabe qual criança que já está começando a ter um pensamento mais para o abstrato, já está conseguindo abstrair um pouquinho, porque, como eu disse, os hormônios vão ter ação cerebral. Então, começa essa adrenarca, que é essa primeira mudança ali por volta dos 8, 9 anos, com produção de alguns hormônios que vão agir a nível cerebral e ajudar o desenvolvimento do hipotálamo e da hipófise, que vão estimular o ovário a produzir os seus hormônios, que são o estradiol, a progesterona e a testosterona, que vão agir no corpo da menina, levando ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que é crescimento de mama, pelo, aumento do útero, do próprio ovário, de trompa, né, da genitália externa, vulva, vagina. Então, todo esse desenvolvimento, ele é coordenado por hormônios, tá? Então, aí, à medida que eles vão amadurecendo, aí vai começar a crescer no ovário e lá por volta de 11 até 14 anos, a menina vai ter a menarca, que é a primeira menstruação. Se a menina tem 14 anos de idade e ainda não teve nenhum desenvolvimento físico, nem mama, nem pelo, exige uma atenção médica, precisa de levar no médico para ver se está tendo algum atraso no desenvolvimento. Ou se a menina já tem o seu desenvolvimento físico e está com 16 anos de idade e ainda não menstruou, não teve a menarca, também requer uma avaliação médica, tá? Então, só uma atenção aí para as mamães, né? Se caso tiver, né, mamães, titias, avós, se tiver alguma criança, adolescente em casa nessas condições, aí requer uma avaliação, tá bom? Depois que a menina menstrua, nos próximos 2 anos, podem ocorrer ciclos anovulatórios, mesmo que tenham sangramentos regulares. Por quê? Quando começa a amadurecer o hipotálamo, a hipófise e o ovário, vai ter ciclo que o ovário vai funcionar bonitinho. E tem ciclo que ele tenta e não consegue. Tem ciclo que ele nem tenta, porque ainda não está maduro. Então, o organismo pode levar até 2 anos para ter essa maturidade plena do eixo hormonal. Então, nesse período, a gente não vai considerar que a menina que tenha ciclos sem ovulação ou ciclos irregulares, não podemos considerar que ela esteja doente, porque isso pode ser fisiológico. É um período que o eixo está amadurecendo. Então, pode ter ciclos regulares, irregulares, sangrar muito, sangrar pouco, demorar muitos dias para menstruar, ficar pertinho uma da outra, né? Tudo é possível. Ou, às vezes, até sangra regularmente. E se formos avaliar a ovulação, não está ovulando, tá? E o controle do ciclo menstrual, como eu disse para vocês, que a hipófise é uma glândula chefe, muito boa chefe, é feito através de uma comunicação entre o ovário e o cérebro. E essa comunicação a gente chama de feedback. Como que é isso? O feedback positivo. O ovário, vocês estão vendo aí embaixo a imagem do ovário, que está produzindo estrógeno, progesterona, e aí a gente tem aqui a mama, só para pontuar, porque a gente não pode esquecer da mama, né, que esses hormônios vão estimular o crescimento da mama. Mas aí, o estrógeno e a progesterona produzidos pelo ovário
Quando os níveis deles estão baixos, eles vão mandar um recadinho lá para o cérebro, para a hipófise, e falar assim: tá pouco, estrógeno, estradiol e progesterona estão poucos. Aí a hipófise manda um informante, ele manda uma pessoa que chama FSH para ir lá no ovário e falar assim: pode produzir mais. Então, quando os níveis de hormônios ovarianos, que é o estradiol e a progesterona, estão mais baixos, o feedback para a hipófise é: mande mais FSH porque está baixo. Aí o FSH chega lá e manda produzir mais. E o feedback negativo é: quando os níveis de estradiol e progesterona estão elevados, eles vão lá na hipófise e falam assim: chega, já está bom. A hipófise diminui a produção do FSH para parar de estimular o ovário. Então, essa comunicação, ela é constante e contínua. Eu vou passar aqui rapidamente, porque isso aqui é mais complicado. Quem é da área da saúde aí vê isso com clareza, mas para quem não é, não justifica, não tem que ficar sabendo isso. Mas só para vocês entenderem um pouquinho desse ajuste, dessa comunicação, tá? Não vou detalhar isso aqui não, que é uma coisa, a gente bate o olho assim, assusta, né? Que gráfico que é esse? Tá? Então, só para a gente ver lá em cima do gráfico o GNRH, que está no hipotálamo. Ele é produzido em pulso, são neurônios que produzem ele, que vão lá na hipófise, abaixo dele, produzir o FSH. O FSH vai lá no ovário selecionar os folículos que vão crescer. O que é o folículo? Vou parar aqui um pouquinho, um parênteses só para explicar isso. O folículo são como se fossem as bolinhas que o ovário contém, que contém o óvulo que vai ser ovulado. Tá? Vamos comparar o folículo com um balão que tem um monte de líquido dentro. E dentro desse balão a gente tem uma pedrinha. Quando eu estava lá no útero da minha mãe, que eu fui formada com milhões de folículos. Mas à medida que eles foram formados, eles já começam a desintegrar, a sofrer atresia. Quando eu nasci, eu tinha também milhões de folículos, mas muito menos do que quando eu estava dentro do útero da minha mãe. E esses milhões de folículos, eles ainda sofrem um pouquinho de atresia e param. Quando eu era criança, quando você, mulher, é criança, desculpa, os seus folículos ficam num estado de dormência, numa fase latente. E quando começa o desenvolvimento puberal, com a adrenarca por volta dos 8, 9 anos, que começa a produção hormonal, esses hormônios vão lá no ovário e vão estimular esses folículos a continuar o desenvolvimento que foi interrompido durante a infância. E aí todos os ciclos, alguns folículos vão crescer mais, e um só é que vai ser selecionado para ser o dominante, que é o que vai ovular. E aí esses folículos vão crescendo, e à medida que eles vão crescendo, eles produzem o estradiol, que é o que vai sinalizar para o cérebro. E aí é como se fosse um balãozinho cheio de líquido que vai enchendo, enchendo, enchendo de água e arrebenta. E ele vai liberar aquele líquido com a pedrinha que estava lá dentro, que é o óvulo. Essa pedrinha vai entrar dentro do útero para ser fecundado ou não, de acordo com se a mulher teve relação sexual naquele dia ou não, se ela está saudável ou não, né? São vários fatores que vão interferir aí na capacidade de engravidar. Então, esse folículo, depois que ele arrebenta e libera o óvulo, ele fica como se fosse uma cicatriz no ovário, que chama corpo amarelo ou corpo lúteo. E ele dura mais ou menos umas 2 semanas. O corpo lúteo, ele vai produzindo a progesterona, mais do que o estradiol, que vai dar essa sensação mais seca na vagina. E se a mulher engravidar, Deus é muito perfeito na obra dele, é esse corpo lúteo que sustenta o início da gravidez. Que ao invés dele durar 2 semanas, ele dura 3 meses. Ele vai produzir a progesterona, que vai sustentar aquela gravidez, que vai favorecer a circulação sanguínea da mãe ali com aquela placenta do bebê, para que essa placenta comece a desenvolver e sustentar a gravidez por si. E aí o corpo lúteo vai sofrer uma regressão. Tá? Então, tudo no corpo, no funcionamento, no físico, tem sentido. Tá? Então, na hora que a gente tem a seleção ali do folículo no ovário, que vai produzir o estradiol, que vai estimular, mandar recadinho para a hipófise para reduzir o FSH, para parar de estimular, mas só que tem uma coisa aí que sai um pouquinho do feedback positivo e negativo. Existe um momento que esse estradiol chega em determinado nível, que é um limiar, que ele passa a ter uma ação diferente no cérebro. Ele sobe muito e manda um recado lá para o cérebro assim: pode ir que agora está na hora de ovular. Aí, ao invés dele bloquear o FSH, ele estimula.
e aí dá um pico do FSH, e junto dele vem um outro hormônio, que é o LH, que vai lá furar aquele folículo para ovular. E aí esse FSH e LH vão baixar, aumentar a progesterona, porque vai entrar o corpo lúteo, e essa progesterona vai durar ali em torno de 2 semanas, depois ela vai regredir. Na hora que tem a atresia desse corpo lúteo, os níveis de estradiol e progesterona vão baixar bruscamente, e baixar muito, e aí lá no útero, o útero entende que não engravidou, hora de menstruar, tá? Então, só para entender um pouquinho a ação do ciclo endometrial, que é a camada de dentro do útero, é que depois da menstruação, o endométrio ele aumenta um pouquinho de espessura, prolifera, depois da ovulação ele vai ficar secretor, mais gordinho, cheio de veia, e depois que o corpo lúteo desintegra, vai vir outra menstruação. Se acontecer a gravidez, esse endométrio mais gordinho, cheio de veia secretora, é que vai acolher o embriãozinho para, a partir dali, nutrir e alimentar essa nova vida. Os distúrbios do ciclo menstrual. Né? A gente passa por várias situações que são de problemas, né? De distúrbios. Então, a mulher pode ter distúrbio de sangramento, sangrar pequenas quantidades ou muitas quantidades. Né? Tem mulher que menstrua exageradamente. Mas aqui eu já aviso para você, a menstruação, ela não pode ser tanta a ponto da mulher ter que levantar de madrugada para trocar uma roupa, ou trocar um absorvente, a ponto de transbordar da roupa, sujar do absorvente, sujar a roupa de cama. Não, não é assim, não está normal, tá? O fluxo menstrual normal, ele varia de 2 a 8 dias para terminar tudo, até as borrinhas, e um volume que gere uma troca de absorvente aí, que varia de pessoa para pessoa, de no máximo umas 5 vezes no dia, contando a hora que levantou e a hora que foi deitar. Mais ou menos em torno disso, tá? Mas se tiver uma coisa muito escassa, um dia só de sangramento, a gente tem que avaliar, alguma coisa pode estar acontecendo, ou se tiver um sangramento muito exagerado, também não está normal, tá? Tanto o sangramento exagerado gera doença, porque gera anemia, como ele pode estar acontecendo como consequência de uma doença. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, tá? Outros distúrbios do ciclo que podem acontecer são ciclos curtos ou longos. Tem mulher que menstrua com intervalo menor de 24 dias, alguma coisa não tá legal. Ou intervalo maior do que 36 dias, também não tá legal. Precisamos avaliar e ver o que está acontecendo. Agora aqui, se você tem um ciclo alterado ou uma menstruação alterada em um ciclo por ano, esporadicamente isso não é sinal de doença, tá? Porque vocês viram que o hipotálamo, né, a glândula hipófise está no cérebro, onde as emoções estão ali, né? Nossa emoção, ela gera produção de neurotransmissores, aumenta, diminui. Então, às vezes situações de estresse emocional ou outras situações da vida, como uma pandemia, por exemplo, em que a gente está vivendo, né? A gente achou que agora ia dar uma relaxada, está todo mundo ficando mais alerta de novo. Então, situações ambientais, sociais, podem bloquear o funcionamento ou atrapalhar o funcionamento da hipófise e isso gerar irregularidades menstruais temporárias e que não sejam doença. Tá? Então, a gente tem que acompanhar isso com muita cautela, com muito cuidado, para definir o que é doença e o que não é. Mas saiba disso. Ciclo muito curto ou muito longo, que persiste 2, 3 ciclos no máximo, precisa de ser investigado. Tá? Outros ciclos alterados que a gente pode ter são ciclos anovulatórios. É aquele ciclo que a mulher sangra ou não sangra, mas ela não ovula de jeito nenhum. Tá? Então, a mulher pode até sangrar regularmente, como eu já disse, mas não ovular. Então, isso aí são coisas que podem acontecer. E os ciclos, ausência de ciclo. Aquele ciclo que não tem, a mulher não sangra de jeito nenhum. Ela procura, tem 1 ano, doutora, que eu não menstruo, tem 2 anos que eu não menstruo. Ela não tem ciclo. Né? Isso tem que ser investigado. Gente, só conferir meu horário aqui, que o horário faz assim, ó. Tá, tô com meu tempinho aqui. Então, eu queria só pontuar para vocês o que pode alterar o ciclo menstrual, para vocês terem uma ideia de como tudo é global. Distúrbios da tireoide, que é uma glândula que a gente tem no pescoço, se funcionar muito ou pouco, ela vai agir na hipófise, altera tudo. Distúrbios da adrenal, que são as glândulas localizadas acima dos rins, como vocês veem na figura. Se a adrenal começar a produzir os hormônios de forma desequilibrada, altera o ciclo.
Distúrbios da hipófise que está lá no cérebro, existem nódulos na hipófise que produzem um hormônio que chama prolactina em excesso, isso altera o ciclo. Distúrbios neurológicos, a pessoa às vezes tem alguma doença neurológica, um tumor cerebral, ou uma sequela de algum trauma cerebral, né, traumatismo craniano, um AVC. Então tem problemas neurológicos que podem dar alterações ou temporárias ou definitivas do ciclo. Distúrbios psiquiátricos, o centro da emoção, tá lá, hipotálamo, acima da hipófise, né? Então, problemas psiquiátricos, ansiedade, depressão, distúrbios graves como obsessivos compulsivos, distúrbios de comportamento, bipolar, tudo isso pode mudar o ciclo, tá? Distúrbios ovarianos, o próprio ovário mudar a produção dos seus hormônios, não ovular direito. Distúrbios da glicose, da insulina, essa imagem que eu coloquei dessa mancha no pescoço, é muito comum nas mulheres que têm resistência insulínica, nas dobras ter essa mancha escura. E a insulina e a glicose, elas têm interferência tanto no ovário diretamente, quanto na hipófise, porque ela controla a produção de insulina e glicose, leva a alteração de ciclo. Distúrbios de peso, mulher que tem os extremos de peso, obesidade e baixo peso. O tecido gorduroso produz uma substância que é a leptina, que tem ação no hipotálamo. Isso muda toda a produção de hormônios. E medicamentos, muitos medicamentos, eles podem agir no cérebro e levar à mudança do ciclo ou agir diretamente no ovário. As mudanças fisiológicas, porque a gente tem, né, o ciclo não está dentro de um padrão normal, a gente tem que descartar a possibilidade de doença. Mas existem situações na vida em que o ciclo não é enquadrado dentro desse sistema normal, essa determinação do normal, mas que é fisiológico, como na amamentação. Na amamentação, a mulher vai produzir muita prolactina, que é o hormônio que faz a mama produzir leite, e a prolactina bloqueia o ovário. Então, a mulher tem geralmente ciclos anovulatórios. Ou ela não sangra de jeito nenhum, ou ela sangra de forma irregular, pode sangrar muito, pode sangrar pouco, pode sangrar todo mês regularmente, como pode sangrar esporadicamente, ou pode ficar até depois do desmame completo, passar ali uns 3 meses, essa mulher voltar a sangrar. Tá? Então, todas as mudanças de ciclo são normais no período de lactação. Tá? É lógico que todo sangramento muito volumoso, muito exagerado, a gente tem que ter um cuidado com ele. E chegamos finalmente na menopausa, né, que é a fase em que vai encerrar toda essa fase fértil da vida da mulher. Né? Então, o que é a menopausa? Termina a fase fértil da vida da mulher, inicia nova fase sem a função ovariana. Por que acontece a menopausa? Porque nós nascemos com todos os folículos prontos. Eu, você, né, que está aí, que é mulher, nascemos com todos os nossos folículos prontos. E eles vão ovulando ou vão sendo atresiados no decorrer da nossa vida. E quando chega uma determinada idade, não tem mais folículo no ovário. O ovário encerra sua função reprodutiva, que acontece em torno de 45 a 57 anos de idade. Quando começa a aproximar da menopausa, uns 4 anos antes, a capacidade funcional do ovário diminui, começam a ter ciclos anovulatórios ou ovulatórios com fase lútea alterada, porque aí aquele corpo lúteo começa a não dar conta de se manter por 2 semanas, ele desintegra antes, ou ele se mantém 2 semanas, mas produz menos hormônio, ele funciona mal, ele não fica como era antes. Então, é uma fase lútea ruim, ineficiente, tá? E pode alternar ciclos normais com ciclos anormais, e a mulher entra nessa perimenopausa, nessa pré-menopausa. E aí a mulher pode experimentar os sintomas da menopausa, tá? Então, aqui eu pus uma listinha aqui do lado, né, que as pessoas podem ler isso e falar assim, nossa, que horror, né? Isso aí é o fim. Ansiedade, depressão, dor de cabeça, baixa da libido, fadiga, insônia, aumento de peso, osteoporose, as ondas de calor, lapso de memória, secura vaginal, vai dizer, pode morrer, né? Coitada dessa mulher, né? Não, gente, essas mudanças, elas acontecem porque os hormônios têm ação no corpo como um todo. O estradiol, a progesterona e a testosterona agem no nosso corpo como um todo, inclusive no cérebro. Por isso que a fase da menopausa, em que a mulher está sem os seus hormônios, ela gera esse tanto de sintoma que é por deficiência hormonal. Tá? Mas não quer dizer que a mulher tem que viver uma fase de sofrimento, não. A menopausa é uma fase muito, muito bonita, é uma fase que traz muito, muito aprendizado para a gente, é uma fase de amadurecimento como ser humano.
E existem recursos para aliviar, a mulher não tem que ficar sofrendo. Né? Uma mulher que pratica atividade física constante, o exercício estimula os neurônios, e eles que coordenam todos os sintomas do nosso corpo. Então, a mulher que pratica exercício, ela tem alívio de muitos sintomas. Uma mulher que alimenta adequadamente, né, segue uma linha de uma nutrição mais funcional, alimentando de alimentos. Existem algumas plantas que produzem, chama fitoestrógeno, são alguns hormônios que tentam, algumas substâncias que tentam imitar a ação dos hormônios, né? Então, às vezes, uma alimentação adequada também alivia os sintomas, e algumas mulheres a gente faz uma reposição de hormônios que tentam imitar o que era feito antes, no nível mais baixo, para não gerar tantos efeitos colaterais, né? Então, você tem que pensar que menopausa não é fim de linha. Menopausa, como a menina passou da infância para a menacme, né? Ela saiu da infância, teve a puberdade e entrou na fase, na época da vida dela que ela é fértil, depois a mulher vai deixar de ser fértil e entrar numa fase da vida que a mulher hoje vive muitos anos na menopausa, em que ela ainda é produtiva, que ela tem ainda ela ainda cuida muito, né? Que o idoso, ele acaba sendo muito cuidado, mas a mulher que entrou na menopausa, ela ainda não está idosa, né? É uma pessoa que ela é muito atuante aí. Então, só estou conferindo meu tempo aqui, tá, pessoal? Então, gente, tem que ter essa consciência que a menopausa é um momento de mudança para uma fase que é infértil, mas é um momento que pode ser muito bem vivido, tá? Tem mulher que fala assim, a vida sexual vai terminar depois da menopausa, né? Focando aqui na sexualidade. Não, né? A mulher, do ponto de vista da sexualidade, ela é movida pela emoção, pela afetividade, não tanto pelos hormônios e pelo físico. Então, um casal que é muito parceiro, companheiro, que está bem entrosado, que se dedica um ao outro, naquele momento ali da intimidade conjugal, com tranquilidade, com carinho, com tempo, a relação pode ser tão prazerosa ou mais do que antes da menopausa, né? A maturidade, ela cresce essa afetividade. Então, a vida sexual depois da menopausa, ela pode ser, às vezes, melhor do que antes, tá? Então, não podemos enxergá-la como um ponto final. E já caminhando já para o encerramento, eu coloquei o poemazinho da menina, então vamos só para a gente pensar um pouquinho na mulher no envelhecer. Quando ficar velha, eu não quero parecer mais jovem, quero parecer mais feliz. Hoje as pessoas querem ficar eternamente jovens, mas não querem ficar velhos, né? Um paradoxo que é difícil de entender, tá? Para não ficar velho só se morrer cedo. E a maturidade começa a se manifestar quando sentimos que a nossa preocupação é maior pelos demais do que por nós mesmos. Então é o momento que a gente começa a aprender a cuidar muito bem da gente mesmo para cuidar bem do outro, né? E aí a nossa dimensão de prazer e bem-estar, ela é muito mais transcendente depois que a gente entra nessa fase mais madura do que antes. E para encerrar, só um relatozinho da minha menopausa, porque eu já estou na menopausa, eu estou com 52 anos de idade. Sou casada, tenho com o Sérgio, tenho um filho, Arthur, que está com 20 anos, e a Clara, que está com 18. Né? Então, eu já estou vivendo isso. Então, a menopausa me permitiu viver a dor da perda da vitalidade. O que eu faço hoje não é o mesmo que eu fazia com 30 anos de idade. Do ninho vazio, os meninos vão embora estudar, né? Da dificuldade na intimidade conjugal. Por quê? Ficou difícil, baixou a libido, fica ressecado. Existe uma adaptação para isso. E até disposição para oração, né? Ai, que desânimo, canseira. Mas, em contrapartida, me permitiu buscar a superação e redefinir os significados de ser filha amada do Criador, esposa, mãe, médica, filha dos meus pais, irmã, amiga e tudo aquilo que a vida me traz. A menopausa me permitiu entender melhor quem eu sou e vivenciar um sentido em cada momento. E isso me torna mais feliz. E que venham mais quantos anos o Senhor me reservar. Muito obrigada por vocês me ouvirem. E essa aí é a turminha que caminha comigo junto, rumo ao céu. Beijinho. E agora, né, a Bia coordena para nós aí, está aberto ao chat, Bia? Como que vai ser? Trazendo toda essa maravilha, esse encantamento que é a fertilidade feminina, dentro desse seminário Sexualidade e Família,
E teve um comentário ali no chat que alguém falou, já passou, né? Mas ele falou, tá ali o Wanderson, aqui, isso, Wanderson. Ótima palestra, seria muito bom que os homens a vissem também assim, seria mais fácil entender esse lindo universo feminino. Ai, que lindo! E é isso mesmo, né? Essa compreensão do outro diferente de mim. Como nós vimos o masculino pela manhã, entender tudo isso que acontece, a complexidade que é a pessoa humana e o convite que temos de educar essa pessoa a partir da sexualidade. Quero te agradecer, viu, Fabíola? Parabéns, obrigada. E até o próximo evento, ano que vem, Seminário Internacional. Já contaremos com a sua presença. Vamos aí, viu? Obrigada, beijo. Um abraço. Gente, é o seguinte, nós vamos dar um pequeno intervalo de 8 minutos e nós vamos estar voltando com a conferência com o Padre Pedro de Santa Catarina. Vamos falar sobre contracepção e os seus perigos. Daqui a pouquinho a gente volta.